Boa noite a todos, 18h59, começando a gravação da aula de hoje de Tecnologia Mecânica 1. A gente, na última aula, viu a parte de propriedades dos materiais, hoje a gente vai ver um pouco de estrutura de materiais e vai começar a entrar em metais, mais especificamente nos metais ferrosos. A gente já discutiu isso bem brevemente nas aulas anteriores. Hoje a gente vai falar um pouquinho de mineração dos metais ferrosos e, se for o caso, a gente avança um pouquinho mais em alguns detalhes dos metais ferrosos. Então, vamos para a apresentação. Antes de eu ir para a apresentação, eu queria dizer para vocês que tem 4 vídeos que eu salvei aqui, 5 na verdade. Esse primeiro aqui é interessante. Ele é um pouquinho mais aprofundado do que aquilo que a gente vai ver. Eu vou até usar uma parte dele, vou pulando os pedaços para a gente entender um pouco melhor daquilo que a gente vai ver na apresentação que eu preparei. Ela faz umas figuras, tal, então ela ajuda bastante. Quem quiser aprofundar um pouco mais nessa disciplina, que eu acho interessante, assiste o vídeo completo. Esse vídeo tem, se não me falha a memória, quase meia hora, está aqui, 27 minutos e 22 segundos. Eu vou tentar salvar ele aqui também na nossa área, não sei se eu vou conseguir, eu estava baixando ele, mas ele é muito longo, ele é um vídeo de 380 MB, então eu não sei se eu vou conseguir salvar aqui. Se eu conseguir, excelente. Se todo caso, mesmo que eu não salve, tem aqui o link. O canal dessa professora, ela chama Juliane, ela dá aula em algum estado do Nordeste, não me lembro exatamente qual que é. Se eu falar qualquer um, eu vou chutar. Ela dá aula de engenharia e ela tem as aulas dela gravadas, são antigas já, mas são muito boas. Ela explica muito bem, eu gosto muito dela. Depois a gente vai mais para falar um pouco de mineração do ferro. Então tem 3 vídeos aqui. Tem 2 vídeos chapa branca, da parte de mineração, que é o pessoal elogiando, falando que mineração é o paraíso, e tem um outro vídeo falando que mineração é o inferno. É interessante que vocês assistirem os dois, né, os 3 vídeos, um deles é bem curtinho, para vocês formarem a opinião de vocês. Como sempre acontece nessas coisas, né, não é nem o céu nem o inferno. Nenhum dos dois que está falando está totalmente certo, nenhum dos dois que está falando está totalmente errado. Então eu gosto de dar as duas opiniões, eu tenho a minha opinião, que talvez mais tarde a gente comente, mas eu acho que é interessante vocês assistirem as duas visões. Bom, a gente vai começar falando, então, da parte de estrutura dos materiais. Primeira coisa, saber que tem o tipo básico de material, né? Tem 2 tipos básicos, material cristalino e material amorfo. O material cristalino é o caso ele apresenta uma estrutura cristalina que a gente vai falar daqui a pouquinho. E praticamente os metais, a menos em condições muito especiais, são materiais cristalinos. Muitas cerâmicas são materiais cristalinos e alguns polímeros também podem ser. E o que vem a ser um material cristalino? Ele tem uma estrutura cristalina que se repete ao longo de todo o volume desse material. Então, isso daqui que a gente está vendo é uma coisa que se chama célula básica. Aqui nós temos 3 tipos de célula básica que eu vou discutir um pouquinho com vocês. Existem outras, essas são as mais comuns dos metais. Ou seja, cada bolinha dessa, né, no desenho, é um átomo do material. Então, vamos dizer que vamos pegar essa última estrutura aqui do lado direito. Professor, desculpa, você está compartilhando alguma tela? Estou compartilhando a tela, né? Não, não está. Obrigado.
Então, voltando, né, só repetindo aqui agora com a apresentação. Então, os materiais cristalinos são a maioria dos metais, ou todos os metais, na verdade, o metal só não é cristalino em condições muito especiais, que a gente vai falar um pouquinho, muito rápido daqui a pouco. Muitas cerâmicas são materiais cristalinos e alguns polímeros também são. Então, o que são materiais cristalinos? Materiais cristalinos são materiais que têm uma estrutura básica que se repete ao longo do volume dele. Isso daqui vai replicar ao longo dos eixos X, Y e Z, que a gente determina aqui quais são os eixos X, Y e Z. Então, eu vou ter uma cópia disso daí colado na outra. Essas bolinhas que estão aqui, deixa eu só ligar o ponteiro. Todas essas bolinhas aqui, né, meio azulzinhas, elas são os átomos do material cristalino que a gente está se referindo. O ferro pode ter, o aço, desculpa, pode ter essa estrutura e essa estrutura aqui também. O ferro e o aço, na verdade. Daqui a pouco a gente vai falar o que é ferro e o que é aço. Ou seja, cada bolinha, se eu pensar no ferro, no aço, cada bolinha dessa daqui é um átomo de ferro. Então, a gente tem essas 4 bolinhas aqui, uma lá no centro. E essas distâncias aqui são distâncias atômicas, ou seja, essa distância é muito, 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 muito pequena. É na ordem de 10 a menos 10, ou seja, décimo de nanômetro. São essas distâncias aqui. Depois a gente pode ver, talvez no vídeo da Elaine, tenha lá as distâncias atômicas. Para cada material tem uma distância, não é todos os materiais menos distância. Mas essas distâncias, em resumo, são muito pequenas. Quando a gente olha pelo microscópio dentro de um aço, que a gente chama de micrografia, quando a gente faz uma micrografia com um aumento de até 600 vezes, por exemplo, que é uma micrografia relativamente comum, a gente fala que tem tem uma unidade básica lá que vai se repetir. Essa unidade básica não é essa unidade de estrutura cristalina. Aquela unidade básica já é uma coisa que mede milhares de nanômetros, mede micrômetros, às vezes décimos de milímetro de tamanho. Então, até milímetros de tamanho, dependendo de como eu faço a estrutura, de como a gente produz o material. Então, isso daqui é uma coisa muito pequena, que é diferente da estrutura que a gente vai ver na micrografia. Então, das 3 estruturas lá, a mais simples é essa daqui, que é chamada de cúbica de face centrada. Cúbica de corpo centrado, desculpe. Então, eu tenho alguns átomos do material, essa é uma estrutura que ocorre no aço, então, alguns átomos de ferro. Aqui eu tenho um desenho dele para facilitar a visão, né? Então, a gente tem 4 átomos desse lado, 4 átomos desse lado e um no centro. Então, seriam 9 átomos. Esse desenho aqui da esquerda que eu estou circulando é um desenho para facilitar a visualização. Esse desenho do centro e esse desenho aqui é um desenho que leva em consideração o raio atômico. Lembrando alguma coisa que a gente comentou, né, em aulas passadas, todos os materiais têm um núcleo e em volta desse núcleo você tem alguns elétrons passeando, né, circulando. No caso dos metais, alguns desses elétrons estão pouco presos em um núcleo determinado, eles passeiam de um núcleo para outro, é isso que dá aos materiais metálicos a condutividade elétrica, a condutividade térmica deles. Mas, de qualquer forma, no arranjo, essa camada mais externa de elétron é que me dá o tamanho do átomo. Eu não me lembro exatamente a proporção, mas a proporção do núcleo do átomo para
o perímetro externo da camada de elétron é mais ou menos como uma agulha no centro de um campo de futebol. Então, a cabeça de um alfinete no centro do campo seria o núcleo, e os elétrons estariam espalhados por uma distância semelhante ao diâmetro do campo. Ou seja, essa camada externa é muito, muito, muito maior do que o núcleo, mas essa camada externa é que impede que a gente penetre uma coisa na outra, né? Isso daqui tem mais não material do que material, mas eles têm não material de maneira que eles se chocam, esses elétrons e esses prótons se chocam e um material não penetra no outro. É meio difícil para a gente conceber isso, mas a velocidade dos elétrons em volta do núcleo é uma coisa estupenda. Por isso que sempre vai acabar dando trombada e um sólido não penetra no outro. E, na verdade, nem um líquido, nem um gás, um átomo penetra no outro, né? Os elétrons da camada de um material e os elétrons na camada do outro material se repelem de maneira que os átomos são, a menos em condições de experimento atômico, são impenetráveis. Bom, voltando aqui, então é isso que representa essa esfera aqui. Isso daqui, isso daqui é um átomo, o átomo não é uma coisa sólida dessa maneira, a gente está vendo ele sólido dessa maneira para facilitar o nosso entendimento, mas aqui são as camadas de elétron que estão aqui. E aí, de novo, aqui à esquerda, a gente tem uma célula de uma maneira para facilitar a visão. Aqui no centro, a gente tem a mesma célula, só que tem o seguinte, emendado nessa célula inicial aqui, eu tenho outra, mais outra, mais outra, mais outra, uma vai emendando na outra seguidamente. De maneira que eu formo o que a gente chama de um retículo cristalino. Eu formo um cristalzinho emendado no outro. E isso faz com que cada um desses átomos aqui do canto, na verdade, faça parte de outras células. Então, esse átomo do canto de cá, ó, vamos dizer que esse cara aqui, que eu estou circulando agora, é esse cara aqui. Ele faz parte de uma célula que está para cá, nesse eixo, de outra célula que está para lá e de outra célula que está para lá. De modo que o que sobra para ele, e depois tem mais... É assim, né? Deixa eu tentar reproduzir esse cara aqui. Deixa eu pegar daqui, que vai ser melhor, eu vou conseguir pegar maior. Vamos imaginar, eu peguei uma célula lá, e daí eu vou emendar outra aqui, ó. Ficou meio tampado aqui, mas o que aconteceu? Essa célula aqui ficou com essa porção. Eu vou emendar uma outra célula aqui, ó. De modo que tá dando para ter uma visualização, apesar do sobreposto uma coisa na outra aí, pessoal? Sim. Então, o que acontece? Esse átomo que está no canto aqui, ele é distribuído por 8 células. Então, eu só tenho 1/8 dele aqui. Só tem 1/8. Então, essa célula aqui eu tenho 1/8, essa eu tenho 1/8, essa eu tenho 1/8, essa tem 1/8, essa tem 1/8. Então, eu tenho 8 átomos com 1/8 nessa célula. Ou seja, a quantidade de átomos nessa célula aqui, na verdade, acaba sendo 2 átomos. Porque eu tenho um átomo que pertence só a ela
e mais 8 oitavos de átomos que são repartidos com outras 8 células. E isso vai emendando uma na outra, como a gente fez aqui, ó. Isso vai emendando sem fim. Bom, o que mais? Aí, então, esse arranjo aqui é chamado cúbico de corpo centrado, porque é um cubo formado por 8 átomos, na verdade um átomo inteiro, mas 8 pedaços de átomo, que cada um, e esse cubo tem uma célula, um átomo lá no meio dele, então é cúbico de corpo centrado, ou seja, tem uma célula, um átomo no centro do corpo. Esse daqui já é um cúbico de face centrada. De novo, aqui tem aquela visão com os átomos espalhadão, né? Aqui tem uma visão do pacote todo, que vocês veem que fica uma coisa quase impossível da gente enxergar. E aqui tem aquela visão do cubo cortado. Então, nesse cubo aqui, o que a gente tem? A gente não tem nenhum átomo lá no centro. A gente tem, nas 4 faces, a gente tem um átomo. Então, aqui, ó, se eu juntar essa face com dá um átomo aqui. Essa, daí eu tenho mais outro aqui, então eu tenho 3 átomos, só pegando os átomos das faces. E tenho mais um átomo pegando os átomos das arestas, dos cantinhos aqui. Então, uma célula básica de cúbico de corpo de face centrada tem 4 átomos. Não é o mesmo tamanho da célula anterior, porque veja bem, ó, nessa célula aqui, tem uma geometria aqui que eu não vou fazer agora, mas ela é um pouco mais, aqui eu tenho um diâmetro, aliás, um raio, 2 raios, então, se eu pegar esses 2 oitavos aqui, eu tenho basicamente um diâmetro, e tem mais alguma coisa aqui que dá mais ou menos 0,7 do diâmetro. Nesse cara aqui não, já tenho esse diâmetro inteiro mais 2 pedaços. Então, essa célula, se eu arranjar o mesmo átomo dessa maneira e dessa maneira aqui, essa célula é um pouco maior que aquela outra. Mas, por outro lado, ela tem 4 átomos. Então, memorizem isso, que aqui tem muito mais átomo do que aqui, apesar de ser um pouco maior. Porque daqui a pouco a gente vai falar disso. Esses 2 tipos de arranjo, cúbico de corpo centrado, cúbico de face centrado, são os 2 arranjos que ocorrem normalmente no aço. Depois tem um outro arranjo no aço que chama romboidal, que ele é esse cara aqui, só que esticado, espichado, por alguns motivos que vocês vão ver com mais detalhes lá em Tecnologia Mecânica 2. Quando a gente tem uma coisa que chama tratamento térmico, quando a gente faz tratamento térmico do aço, um dos tratamentos é a têmpera. Quando a gente faz a têmpera, tem muito carbono que não se reposiciona e acaba deformando esse retículo. Então, daí forma um que chama romboidal, que a gente não vai ver agora. E o terceiro, que ocorre em alguns outros metais, eu não lembro de nenhum metal exatamente agora que tem esse tipo de arranjo. Eu vou chutar, eu acho que o alumínio tem, mas esse é o hexagonal. Então, esse é um hexagonal simples. Hexagonal de face centrada, na verdade. Esse daqui é um hexagonal de face centrada. HFC. Então, também tem uns metais que apresentam esse daqui. Mas, como de hábito, a gente vai discutir muito mais sobre o aço e sobre o ferro do que qualquer outra coisa. Isso tudo, se vocês assistirem aquele vídeo que eu falei, da professora Elaine, deixa eu achar aqui onde é que está esse vídeo que está aqui, que está o link aqui, é muito legal, ela é muito boa. Aliás, vamos passar um pedacinho dele agora, antes da gente prosseguir. Eu vou pular um pouquinho para a gente ir nas partes que eu acho mais interessantes. Depois vocês podem assistir o vídeo todo.
O que ela faz? Ela monta a estrutura cristalina com jujuba. Olha que legal que ela faz. Essa daqui é uma cúbica simples, tá vendo? Ela não é nem de corpo centrado, nem de face centrado, só tem as 8 arestas. E tá percebendo? Se eu pegar essa jujuba aqui, ó, que tá lá no centro, ela participa da célula da esquerda, da célula da direita, da célula de trás, da célula da frente, da célula de cima, da célula de baixo. Eu falei que tinha um oitavo? Não, ela tem um sexto, né, pessoal? Então eu tenho um átomo e meio lá, e não um átomo só, tem um átomo e meio, porque ela participa. Essa daqui eu tenho um sexto, daí eu tenho 2, 3, 4, 8 sextos, né? Acho que seria um oitavo 2, mesmo, 3, né? 4, 5, 6. Hã? Seria um oitavo mesmo, não seria? Deixa eu ir no meu rabiscador aqui, deixa eu abrir Uhum. o whiteboard, porque daí a gente ir rabiscando fica mais fácil de entender. Só tá difícil de eu... Eu vou ter que minimizar o vídeo aqui, senão não vou conseguir, e minimizar a apresentação. Agora eu consigo. Vamos ver se ele vai abrir rápido o whiteboard. Tem dia que demora 5 minutos, tem dia que demora 30 segundos. Nesse cara, vamos ver se aqui eu consigo. Então, vamos pegar essa célula aqui, ó. Essa célula aqui, ela tá para lá e para cá. Esse átomo, né? Ele tá para lá e para cá. Então, você tem razão. É o oitavo mesmo. Porque aí, quando eu olho, ó, aqui eu tenho um semelhante, né? 1, 2, aqui em cima eu tenho 3, tenho 4. E daí, do lado de cá, eu tenho mais 4. É um oitavo mesmo. Eu comi bola lá no vídeo da professora, mas é um oitavo mesmo. Vamos voltar para o vídeo dela, então. Então, ó, esse daqui é legal no vídeo dela, porque ela monta essa coisa e fica muito interessante, fica mais fácil da gente visualizar. Aqui ela já está aprofundando um pouco mais. Olha lá. Esse é o cúbico do corpo centrado, tá vendo? Então tem uma jujuba lá no meio que só pertence a essa célula, não pertence a nenhuma outra. Esses pinos que ela pôs aí para unir é só para conseguir unir a coisa, mas num material verdadeiro, isso daí é unido por forças atômicas, né? É um átomo atraindo e repelindo o outro aí que mantém isso unido, não tem nenhuma união, não tem nenhuma corda, nenhum pino, nada unindo um átomo no outro. Professor, desculpa, mas você deixou o som ligado ou não? O som dela. Tá ligado, mas vocês não estão ouvindo porque eu não compartilhei o som com vocês. Deixa eu voltar lá, vou compartilhar com o som agora. Eu vou parar
o compartilhamento e voltar a compartilhar usando o som. Ah, beleza, desculpa ter atrapalhado. Não, foi bom, foi bom. O que ela está falando é mais ou menos o que eu estou falando, mas... Era aí que eu fui compartilhar e cliquei no lugar errado. Agora sim. Maquetes com uma figura dos três ângulos alfa. Aqui é uma profundidade que ela vai dar, que a gente não vai entrar, que é na parte dos ângulos e das distâncias. Mas, aquilo que eu falei, para vocês assistirem é legal, vocês vão ter um aprofundamento maior. E é um vídeo de 27 minutos, compensa assistir. E aí ela vai pegar aqui, essa célula que está na mão dela, então, é a cúbica de corpo centrado, né? Tem um átomo lá no centro. A cúbica, porém, essa diferente desta de cá, tem um átomo no centro. Isso aí continua sendo um cubo, porém a organização dos átomos fazem com que essa célula aqui seja diferente, tenha propriedades diferentes. E o legal que ela fala aqui, por isso que é bom você ver a aula do professor, né? Esse fato dos materiais se arranjarem ou como cúbico simples, ou como cúbico de face centrada, ou cúbico de corpo centrado, ou hexagonal centrada, hexagonal simples, faz com que a característica física do material, depois lembra aquelas propriedades mecânicas, propriedades tecnológicas, propriedades químicas, propriedades físicas, todas essas propriedades acabam sendo por causa da maneira que o material se arranjou, seja amorfo ou seja cristalino. A maneira que o material se arranja é que vai dar a propriedade macro dele. Nós temos essa outra aqui, que tem um átomo no centro de cada face, muda um pouco da de cá, da célula. Tá dando para ouvir bem o que ela está falando, pessoal? Eu não sei se aumentar o volume aqui se ajuda para vocês. Tá bom, mas estão ouvindo, sim. Eu tentei, vamos ver se melhora para vocês. Sim. E da cúbica de corpo centrado. Mudou alguma coisa? Melhorou. Ficou muito melhor. Ela fala baixinho mesmo. Então, são várias as células unitárias que você pode ter. Eu vou apresentar agora na figura, na imagem que você está vendo aí, são 14 redes. Ó, aqui tem todas as redes básicas. Achei estranho aquele desenho da hexagonal lá embaixo, na esquerda, mas depois a gente fala. Vamos ver como que ela prossegue. Vocês veem que a ortorrômbica, que é aquilo que eu falei que vira o aço quando sofre o tratamento térmico, a ortorrômbica, ela é parecida com a cúbica, só que na verdade ela é um paralelepípedo, ela tem as dimensões, as arestas diferentes uma da outra. De Miller-Bravais, são 14 modelos de células unitárias, tá? E você pode observar que cada um deles tem uma particularidade de uma ordem que os átomos aparecem, tá? No caso da cúbica simples, nós temos um átomo em cada vértice do cubo, tá? No caso da cúbica de corpo centrado, nós temos um átomo em cada vértice e um no centro do cubo. Na cúbica de face centrada, nós temos um em cada vértice e um no centro de cada cubo. E na hexagonal compacta, nós temos 6 átomos assim, tem um hexágono com 6 átomos e um no centro, 3 no meio em suspenso, tornando essa célula bastante compacta. Bom, mas tem algumas outras características. Essas células unitárias que eu estou mostrando aqui são células unitárias que ocorrem nos metais.
Nos materiais cerâmicos, as células unitárias mudam um pouquinho, porque você não tem apenas um tipo de átomo, você tem mais de um tipo de átomo. Então, você tem do tipo AX. Isso é importante, né? Que ela falou que nas cerâmicas muda, porque quando você tem metal, por exemplo, cada átomo daquele lá vai ser sempre ou ferro, ou alumínio, ou cobre, ou paládio, o metal que for. Quando você vai numa cerâmica, as cerâmicas são compostos com nitrogênio, carbono, né, nitrato, carbonato e óxidos. Então, você vai ter, por exemplo, óxido de alumínio, você vai ter carbonato de silício, você vai ter carbonato não, carbeto de silício, você vai ter carbeto de tungstênio, carbeto de titânio. Então, são átomos de tamanhos diferentes que tem que se rearranjar na célula, por isso que a célula acaba sendo parecida, mas não exatamente idêntica, que é o que ela vai falar agora. Vamos ouvir ela, que ela provavelmente sabe mais que eu. AMXP, nós temos a perovskita, entre outros modelos que são mais complexos que os modelos apresentados aqui, que são só um tipo de átomo. E os polímeros também, na verdade, os polímeros, as células unitárias são... dentro da célula unitária você encontra um monômero, 2 monômeros de repetição do polímero. Então, ela muda um pouquinho. Mas por que essas aqui nós vamos estudar? Porque essas são as que mais ocorrem nos metais. Tá? Nós vamos estudar as arestas das cúbicas, nós vamos aprender a calcular o número de coordenação, porque a gente aprendeu a calcular o número de coordenação para material cerâmico e único, e hoje nós vamos aprender a calcular o número de coordenação das células unitárias. Como você sabe, o número de coordenação, ele é o número de vizinhos do átomo. Então, eu vou voltar... Aqui ela está aprofundando um pouco mais do que a gente aprofunda. Tá? Vamos contar os vizinhos. Temos 3 planos aqui. O plano em que você tem o vizinho, que a gente quer considerar, e os outros paralelos a ele. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o número de coordenação para a célula unitária cúbica de face centrada é 12. E para de hexagonal compacta? Aí nós vamos ter que dar uma continuidade aqui na célula unitária. Considerando esse átomo aqui do centro, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 vizinhos, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 12 vizinhos. Então, o número de coordenação da célula HC, hexagonal compacta, e da célula cúbica de face centrada é o mesmo. Professor, não entendi como é que ela está fazendo essa conta do número de coordenação, não. Depois vocês assistem para ter um pouco mais de detalhe, mas basicamente o número de coordenação é quantos átomos tem vizinhos do outro. Se a gente for naquele desenho que eu tinha recortado aqui, ó, por exemplo, esse átomo aqui, quantos vizinhos ele tem? Ele tem um aqui, 2, 3, 4, 5. Então, aqui ele tem 8, certo? Aí, se você juntar mais, ele tem mais um aqui, mais outro lá atrás, mais um aqui, né? Quando eu aumento essa célula, agora eu estou em dúvida se o número de coordenação desse cara vai ser 16 ou vai ser 8 só. Porque eu tenho que estar tocando, entre aspas, um átomo no outro. Vai ser 16. Esse cara aqui vai ter número de coordenação 16. Ou seja, quantos vizinhos ele tem. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Aquilo que eu falei, se você quiser se aprofundar, depois assiste o vídeo dela com mais vagar e pausando, indo, voltando, e daí se você quiser, você fala comigo. Agora, ela vai fazer uma coisa legal, que ela vai montar a célula dentro de um cubo de vidro, dentro de um aquário, com laranja. Fica aqui no vértice da célula.
quanto que fica dentro do vértice da célula. Como átomo, eu vou usar uma laranja. Então, ele fica aqui no vértice e eu preciso cortar. Vou cortar aqui na metade. Tenho metade de um átomo muito cheiroso. Então, se eu estivesse falando de uma célula cúbica de face centrada, seria metade do átomo que estaria aqui dentro, nessa face. Então, em cada face eu teria metade de um átomo. Se eu fosse contar quantos átomos tem só dentro da célula na face, seria meio, meio, 1, meio, meio, 2, meio, meio, 3 átomos. 3 átomos. Mas não é só isso. Tem que contar ainda os átomos que ficam dentro do vértice. Então, eu vou cortar aqui na metade mais uma vez. Aqui eu tenho um quarto. Esse 1/4 não cabe aqui dentro. Ele não cabe no vértice. Então, quer dizer que eu tenho menos que 1/4 do átomo. Então, eu vou cortar mais uma vez. E colocar aqui na posição dentro, para vocês verem que fica exatamente 1/8 do átomo dentro da célula. Então, aqui eu tenho 1/8 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 1/8 vezes 8, eu tenho um átomo, contando todos os vértices da célula unitária, mais meio com meio 1, meio com meio 2, meio com meio 3. Então, essa face fica exatamente assim, tá? Em todos os lados do átomo. Então, como que seria uma célula unitária cúbica simples? Quantos átomos ficariam? Apenas um, porque é um em cada vértice, 1 vezes 8, 1/8 vezes 8 daria um átomo. Uma cúbica de corpo centrado, você teria um átomo inteiro aqui no centro, mais 1/8 de cada vértice daria 2 átomos. E a cúbica de face centrada, 4 átomos. Beleza. Entendido. Tá bem claro, bem explicado. Agora, precisamos conhecer outros parâmetros da célula. Preciso saber, na verdade... Bom, agora ela vai aprofundar mais do que é o objetivo nosso aqui. E, novamente, eu recomendo que vocês assistam, porque é muito legal. É muito bonito. É que é muita coisa, não é que eu não quero dar, é que é muita coisa. Se eu for aprofundar como ela está aprofundando aqui, a gente vai gastar 2 aulas falando só de estrutura, e eu não quero gastar nenhuma. Então, a gente viu, voltando, as 3 estruturas cristalinas, né? Ela mostrou lá a cúbica simples, que eu não mostrei aqui, porque não é de interesse nosso. O que a gente vai trabalhar bastante vai ser com essa daqui. Essa daqui qual que é, pessoal? Há uma coisa que eu não falei para vocês. A cúbica de corpo centrado, a gente fala CCC. E a cúbica de face centrada, CFC. Essa daqui é CCC ou CFC? CCC. Perfeitamente. Cúbica de corpo centrado. Portanto, essa daqui é cúbica de face centrada. Voltando para aquilo que ela falou, esse cara aqui, cada célula unitária tem 2 átomos. Um inteiro mais 8/8. Esse daqui, cada célula unitária tem 4 átomos. São 6 metades mais 8/8. E esse daqui a gente não vai ver agora. Se a gente precisar de voltar nisso quando for falar de alumínio ou de algum outro metal, a gente volta, mas essa, então, é hexagonal compacta. E aí, voltando, né, a gente, vamos lá, a gente falou que a gente ia falar
de estrutura dos materiais. A gente falou que ia falar de material cristalino, e o outro é material amorfo. Material amorfo típico é vidro. O vidro é, inclusive, muitas vezes sendo considerado um líquido super resfriado. Então, tem gente que fala que que o vidro é um líquido, e a justificativa dessas pessoas, além da estrutura atômica e da discussão, é a seguinte: se você vai numa catedral de muitos séculos, 8 séculos, 6 séculos atrás, e ainda tiver algum vidro original lá, esse vidro sempre vai estar mais espesso na base do que na parte de cima, como se ele estivesse escorrendo ao longo do tempo. Só que ele está o que a gente chama de super resfriado. O super resfriado seria mais ou menos um gelo, né? A água formada em gelo, só que é um outro fenômeno. Na verdade, o superresfriamento é um outro fenômeno que vai dar uma estrutura rígida para esse material até ele voltar a ser líquido. Desculpa, ele está líquido, mas até ele quer fazer realmente e perder essa estrutura superresfriada, ele tem que ir numa temperatura muito alta. Essa é uma discussão bem bodosa aí, que eu não quero entrar muito, mas se um dia vocês virem falar, o vidro é um líquido, não estranhe, não é ninguém querendo fazer nenhuma pegadinha. Talvez seja alguém querendo fazer uma pegadinha, mas para te sacanear, mostrar que sabe pra caralho, essas coisas. Ô, Dimas, mas no seu caso, com sua experiência, o que o senhor acha? Que é líquido ou não? Eu acho que, de acordo com a definição tecnológica, o vidro é um líquido super resfriado, sim. Eu também já ouvi falar que seria um líquido de alta viscosidade. Não é alta viscosidade, é um pouco diferente da alta viscosidade. É super resfriado. Ele é uma coisa um pouco diferente de um líquido com alta viscosidade. Por quê? Por causa da característica amorfa, porque ele não forma nenhuma matriz cristalina. Oi. Desculpa, é que mesmo ele quando é aquecido, né, quando o pessoal faz aqueles vasos de vidro que eu vejo lá em Poços de Caldas eles fazendo, você vê que mesmo ele aquecido, ele tem alta viscosidade também, né? Aí ele tem alta viscosidade, justamente. Aí ele passa a ter alta viscosidade e não ser super resfriado. Porque aí ele fica, vamos dizer, móvel, né? Você consegue moldar ele. Então, ele aquecido, naquela temperatura lá, eu acredito que deve estar em torno de 500, 600 graus, não sei exatamente com que temperatura que eles aquecem, mas eu sei que é muito quente. Mas naquele nível de aquecimento, ele passa a ser realmente um líquido de alta viscosidade. Aqui, na situação normal, ele é um líquido super resfriado. A maioria dos polímeros é um material amorfo, ou seja, ele não tem uma estrutura cristalina que se repete. Material amorfo é o quê? Ele não tem uma estrutura cristalina que se repete. E algumas porções de alguns metais em condições especiais de solidificação, eles formam regiões amorfas, eles formam regiões onde não chega a formar, eu resfrio tão rápido que ele não chega a formar uma estrutura cristalina. Ele não chega a formar células arranjadas em forma de cristal. E isso é verdade especialmente em materiais que você vai fazer material magnético. Você tenta produzir um material amorfo, porque isso melhora o comportamento magnético do material, do metal. E no caso, são alguns metais, né, que se magnetizam. São os metais ferrosos, ou seja, os aços, a maioria dos aços, tem alguns aços também que eles são paramagnéticos, né, eles apresentam característica magnética quando estão debaixo do campo magnético. Quando você retira o campo magnético, ele deixa de demonstrar magnetismo. Esses são os aços inox, por exemplo, e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Algumas terras raras, mais notadamente o neodímio, que você põe no meio do aço para aumentar a magnetização, e alguns óxidos de ferro também tem isso, e o cromo e o cobalto. Esses são materiais que eu lembro, talvez haja alguns outros mais que são magnéticos.
E aí é legal que ele tenha uma estrutura, para ele conservar o magnetismo, é legal que ele tenha uma estrutura amorfa. Mas isso você tem que provocar e é difícil. Então. Agora a gente vai começar a falar de materiais ferrosos e já vamos começar a ligar um pouco os materiais ferrosos com aquilo que a gente viu de cúbico de corpo centrado e cúbico de face centrada. Então, metais ferrosos. Ferro. Ferro é uma coisa que a gente só tem na química. A gente, na engenharia, na mecânica, a gente não trabalha com ferro. Aí vocês falam, mas eu tenho uma panela de ferro. Alguém tem panela de ferro em casa? Ou tem uma grade de ferro? Ou tem alguma coisa feita de ferro em casa? Tem, normalmente a gente tem. Mas só que aquilo que a gente chama de ferro, na verdade, é uma coisa que na mecânica a gente chama de ferro fundido. E a gente já vai ver daqui a pouco a diferença entre o ferro, que a gente só vê na química, o ferro fundido, e os aços carbono e os aços liga e aços inox. Eu separei aqui aço liga e aço inox numa linha só, poderia ter separado em duas linhas, aço liga numa linha e aço inox em outra. A gente vai aprofundar isso ao longo das próximas aulas, a gente vai falar de ferro, de aço e ferro durante provavelmente as próximas 4 aulas, eu acredito. Então, vão ser mais 2 aulas em setembro e 2 em outubro, a gente vai estar falando só de aço e ferro, e talvez até mais do que isso, porque esse é o material de interesse nosso. Só para vocês conhecerem, então vamos começar mostrando aqui. Eu peguei esse daqui que está em inglês, pessoal, não é porque eu sou fresco, não. É porque ele está coloridão. Depois, se eu tiver tempo, um dia, eu vou tentar fazer isso em português, mas é que dá um trampo do cacete fazer esse negócio aqui, fazer essas curvas de uma maneira correta, tal. Então, resumo da ópera, é mais fácil você pegar o que está pronto. Eu esqueci de dar o crédito de onde eu baixei essa tabela aqui, mas eu copiei da internet. Então, procurar não divulgar isso daqui, porque falta eu dar o crédito para quem tem direito. Mas deixa eu já começar a explicar algumas coisas para vocês, que vocês vão ver bastante isso em Tecnologia Mecânica 2, quando a gente for falar de tratamento térmico dos materiais. Eu queria parar essa aula hoje um pouco antes, para vocês terem um tempo da aula para assistir os vídeos, tá? Mas ainda tem tempo, a gente tem mais 1 hora quase de aula. Vocês querem dar uns 5 minutos de descanso antes de voltar no tema aqui, pessoal? Fica a critério de vocês. Toca direto ou dá uma paradinha? Por mim, vamos direto. O seu Por mim pessoal. também. Beleza? Alguém é pela parada aí? Pode ir Pode ir direto. Então, todo mundo é a favor de tocar direto, então vamos direto. Dizem que é mais eficiente a gente parar, né? Mas vamos lá, sem problema nenhum. Para mim não tem problema nenhum. A gente vai... Eu vou dar uma visão geral desse gráfico para vocês. Provavelmente vai ser a última vez que vocês vão ver de uma maneira geral. As outras vezes que vocês vão ver só partes específicas dele, que são mais interessantes para outras disciplinas. Mas vocês têm que entender aquilo que está na outra disciplina, de onde que vem. Isso daqui é chamado um diagrama de fase ferro-carbono. Por que diagrama de fase ferro-carbono? Isso é para vocês anotarem no caderno agora. O aço é uma solução de carbono no ferro. Todo mundo sabe o que é solução na química? Para simplificar, vou fazer de conta que não sabe, que tem gente que não sabe, eu vou explicar para vocês. Solução é quando você mistura 2 substâncias, não obrigatoriamente 2 elementos, como a gente está falando aqui. Aqui a gente está falando 2 elementos, a gente está falando de ferro e carbono. Mas eu posso pegar 2 substâncias, água e açúcar. Açúcar, basicamente, é sacarose, fora alguma coisinha que tem lá no meio. Então, posso pegar água e sacarose, ou posso pegar água e sal, que é cloreto de sódio.
Então, tem uma substância água, H2O, uma substância cloreto de sódio, NaCl. Se eu pegar a água, puser num copo, um pouco de água, não gelada, temperatura ambiente, e colocar um pouquinho de sal e agitar, aquele sal que eu puser lá dentro da água vai sumir. Você não vai ver o sal ali dentro. Ele misturou. Mas essa mistura tem um nome específico, essa mistura chama solução. Porque na solução você tem uma mistura onde você não distingue os componentes da mistura. Então, a mistura que você não distingue os componentes é chamada de solução. Se você vai pondo mais sal, você vai conseguindo manter esse sal em solução na água até um ponto, quando você coloca muito, esse sal vai lá para o fundo. Quando você tem um sólido, que é o sal, o NaCl, e um líquido, o sal vai para o fundo, e essa coisa do sal ir para o fundo, a gente fala que o sal precipita. Que nem quando a gente fala da chuva, né? A gente fala que a chuva é precipitação. Vocês ouvem, teve 100 milímetros de precipitação, inundou tudo. Então, precipitação é a quantidade que cai. Então, aquele sal que vai lá para o fundo, ele precipita, e o sal que está lá no fundo chama de precipitado. O carbono no ferro também forma uma solução. E essa solução, eu tenho átomos de carbono no meio dos átomos de ferro. Não confundir com a estrutura CCC-CFC. O átomo de carbono e o átomo de ferro está lá no meio daquela estrutura, enchendo o saco, está deformando aquela estrutura. Mas ele está lá no meio, ele está dissolvido. Então, você corta o ferro, você tem toda... Imagina que você pega um bloco de aço de 100 por 100 milímetros por 100 milímetros, um cubão de 10 centímetros. Vai pesar 7,8 kg, mais ou menos. Você corta pela metade. Se você conseguisse ver os átomos de carbono lá, você ia ver naquela metade distribuído tudo igualzinho, uma outra metade, outro pedaço, outro pedaço. Então, por isso que é uma solução de carbono no ferro. De novo, é isso que a gente chama de aço. Eu dei, por enquanto, uma parte da definição. É uma solução de carbono no ferro. Agora, o fim da descrição. Até o nível de 2% de carbono. Esse 2%, vocês vão encontrar em literaturas diferentes, valores diferentes. Vão ter lugar que vai falar 2,1%, 2,12%. O mais fácil é a gente falar em 2%, que é um limite técnico e não um limite químico. Então, tecnicamente, a gente fala que solução de carbono no ferro até 2% é aço. Acima de 2% é ferro fundido. Então, essa é a primeira diferença entre aço e ferro fundido. O ferro fundido tem mais de 2% de carbono e o aço tem menos de 2% de carbono. Só que ele tem mais do que 0,08. Deixa eu buscar o meu mostrador aqui, o meu apontador. Está vendo aqui? Esse cantinho aqui embaixo é 0,008%. Se tiver menos do que isso, é considerado ferro puro. Já não é aço. Aí é o ferro que tem lá no laboratório de química. Acima de 0,08 já começa a ser aço. Professor. Oi. Então eu tiro uma dúvida. No caso, o aço é a solução de carbono no ferro num nível até de 2% de carbono. O que define qual tipo de material dos diversos tipos que temos aí, por exemplo, do 1020 ao 1045, o exemplo mais simples aí, é a quantidade de carbono que tem dentro, dessa solução? Perfeitamente. A gente vai voltar nisso que eu vou falar agora, com mais detalhe mais tarde. Todo aço, além do ferro e do carbono, tem mais 4 componentes. Manganês,
fundamental, ele tem uma quantidade razoável de manganês, no mínimo acho que 5% ou 0,5%, vou ter que lembrar, 0,5%, no mínimo 0,5% de manganês, até 1, qualquer coisa. Então ele tem manganês, enxofre e fósforo, além do carbono. Então ele tem 4 coisas lá dentro. O manganês é necessário você adicionar, porque o aço sem manganês não dá, ele não é mecanicamente aproveitável. Apesar dele não fazer parte da definição, tá ok? A definição é solução do carbono no aço. Mas, além disso, repetindo, você tem manganês, que ele faz parte do processo e faz parte constituinte de todos os aços. Fósforo e enxofre. Fósforo e enxofre são contaminantes do aço. Eles têm algum efeito positivo em algumas situações específicas, mas você quer sempre minimizar esses caras. Só que quanto mais você vai tirando, mais caro vai ficando o aço. Então você deixa o enxofre e fósforo numa quantidade bem pequena, 0,02%, 0,01%. Depois a gente vai ver com detalhe para cada aço quanto que é isso. Não para todos os aços, obviamente, porque são milhares de aços diferentes no mundo, mas a gente vai ver para alguns como que é a explicação disso daí. Então, repetindo de maneira completa. Aço é uma solução de carbono no ferro com uma porcentagem de carbono até 2%. Além de carbono, os aços contêm, como padrão, manganês como um elemento melhorador das propriedades, fósforo e enxofre como contaminantes que são minimizados. Essa é uma definição mais geral. Mas a definição técnica termina, é uma solução de carbono no ferro. Ponto. Até 2%. Desculpa, ponto não. É uma solução de carbono no ferro até 2% de carbono. Ponto. Essa é a definição técnica. O senhor disse que enxofre e fósforo são contaminantes, mas em algum momento eles têm um pouco aproveitável. Qual seria essa vantagem? Por exemplo, o enxofre ele melhora a usinabilidade. Se você faz o ferro com 0 de enxofre, que além dele sair caro, na hora que você vai usinar, ele vai empastar muito mais na sua ferramenta do que um ferro com resíduo de enxofre. Esse é um exemplo. Fósforo, não sei dizer para você de bate-pronto se ele tem em algum momento que ele é útil ou ele simplesmente é um estorvo sempre. Mas você quer sempre minimizar. Né? Você vai deixar sempre percentagens bem pequenas. Né? Você tem específico. Tanto que quando você pegar a especificação do aço, a gente vai pegar lá para frente, ele vai falar enxofre máximo de tanto e fósforo máximo de tanto. Ele não fala, ele não dá um mínimo. Porém, se você deixar zerado de enxofre, na hora, se for um material que você vai usinar, ele vai empastar muito mais. Um aço baixo carbono já empasta. E aí, complementando o que alguém falou, que eu já não sei, não estou vendo quem fala, mas que alguém falou, então 1020, 1045, que tem basicamente a diferença de carbono. Sim, exatamente isso. O 1020 é um aço que tem 0,2% de carbono. Depois a gente vai falar direitinho o que é esse 0,2, que não é um 0,2 qualquer. E o 1045 tem 0,45 de carbono. O 1070 tem 0,7 de carbono. Nessa série de aços, não há nenhum aço acima de 0,9% de carbono. Existe em toda a série de aço que a gente chama aço SAE, que originalmente foi catalogado pela SAE, e depois passou a ser parte da STM, e depois a OMS, que é uma união, uma junção entre a STM e outro organismo, todos eles têm a mesma especificação para esses aços, né? O ONS, STM, SAE, ele tem uma série que vai do 1000 e nada, daí ele tem 11, 12, 13, 30 e qualquer coisa, daí vai. Né? Então, eu tenho aço, por exemplo, 51,
40, 51,50, tem aço 43,40, 43,20, 86,40, 86,20, 86,30, 86,30H, a gente vai entrar nesse detalhe depois. O único dessa série que tem 1% de carbono é um aço que chama 52.100, que é o aço usado em rolamento. O resto tudo tem de 0,9 para baixo. E mais comumente, quem tem carbonos altos assim, acima de 0,4 de carbono, além da série 52, que tem alguns carbonos bem altos, 52,100, 52,110, ou seja, 1,1 até 1,1% de carbono, ou 0,9, 1%, além dessa série 52, é a série 1000, a série 10. Então, eu tenho até 1090. Você não pega, por exemplo, um 43,90, 43,80, 43,60, não existe. Ninguém fabrica isso. Depois vocês vão ver por quê. Especialmente quando a gente fala de tratamento térmico, agora Quanto maior a quantidade de carbono, também a maior dureza do material? Sim. Quanto mais carbono, maior a dureza e menor a dutilidade. E quanto maior carbono, por exemplo, material no I20... Oi, fala. Material no I20 a gente não faz fermentação nem têmpera, a partir do 1045 faz. Então tem um mínimo de quantidade de carbono que pode ir para uma fermentação ou para uma têmpera. Bom, a fermentação é a formação de uma coisa que a gente não vai ver agora, que a gente vai entrar em mais detalhe em tecnologia mecânica 2, que é a... Espera um pouco, deixa eu lembrar o nome agora. Austenita, perlita, ferrita... Martensita. A martensita, ela é parecida com um cara que a gente vai ver aqui, que é o cara que chama ferrita, só que a martensita tem carbono preso lá no meio, e aí a martensita, ela acaba adquirindo uma estrutura ortorrômbica. Lembra que eu falei que adquire estrutura ortorrômbica? Nesse gráfico aqui, ninguém tem estrutura ortorrômbica, mas a martensita tem. E é a formação da martensita que é o resultado da têmpera. E realmente, no 1020, você não forma martensita. Você até aprisiona carbono, mas deixa eu tentar ser rápido. O que acontece? Quando você aquece o aço, o carbono dissolve numa estrutura. O aço aquecido, ele tem estrutura CFC. Então, o aço com estrutura CFC, ele dissolve muito mais carbono do que o aço com estrutura CCC. Quando você aquece, os carbonos ficam lá à vontade distribuídos. Quando você resfria rapidamente, ocorrem dois efeitos, mas o primeiro é da retração térmica, né? Quando você aquece, expande, quando você refrigera, contrai. Então, a contração pela temperatura, mais o fato do carbono não conseguir voltar a se acomodar na estrutura de baixa temperatura, faz com que a estrutura do aço, em vez de ser cúbico de corpo centrado, passe a ser ortorrômbica. E essa estrutura ortorrômbica é que forma a martensita, que é o que dá a característica de dureza para o aço temperado. Mas isso a gente vai ver com bem mais detalhe no semestre que vem. A gente vai ter aulas só falando disso. Vai ter um bimestre só falando disso, só falando de tratamento térmico. Então, por enquanto, essa é a pincelada. Então, a gente consegue alterar isso que eu vou mostrar para vocês aqui através de tratamentos térmicos. Essa curva aqui é obtida aquecendo e resfriando lentamente um aço. Né? Os aços, na verdade, não é um aço, são vários aços. Porque a cada ponta aqui, eu tenho uma concentração de carbono, portanto, eu tenho um aço diferente. Então, aqui embaixo, por exemplo, eu tenho um aço aqui, mais ou menos, onde sobe esse traço aqui, é o 1020. Então, esse tracejado aqui é mais ou menos o aço 1020. Na verdade, aço 1020, está certo. Aí, aqui onde está o 0,50,
se eu subir, eu tenho aço 1050. Deixa eu fazer uma outra brincadeira com isso daqui, quer ver? Deixa eu levar esse cara para um outro lugar. Deixa eu trazer esse cara para cá, porque aqui eu consigo rabiscar ele. Eu não estou conseguindo aumentar ele aqui. Deixa eu voltar. Tentar de novo. Hoje deu uma confusão aqui. Esse software tem essas coisas. Vou aumentar de um jeito que não é muito legal, que é aumentando a porcentagem aqui, mas eu não gosto de aumentar assim. Mas funcionou bem. É que de vez em quando fica muito feio. Então, esse é o nosso diagrama, né? Se eu pegar, vamos ver se tem uma cor aqui, o azul. Aqui, por exemplo, ó, se eu pegar essa linha aqui, ela é aproximadamente 0,2. Aqui eu tenho 0,08%, aqui é 0,5, 0,83 e assim vai. Então, essa linha tracejada aqui é mais ou menos o 0,2. O 0,2 dá, por exemplo, o aço 1020. Então, eu posso subir aqui. Deixa eu só fazer uma coisa, deixar a caneta mais fina, porque com uma ampliação muito grande. Então, eu posso subir aqui, ó. Eu vou ver algumas coisas a respeito do 1020. Então, o cara que fez esse gráfico, ele pegou um aço 1020 e foi aquecendo até ele chegar aqui nessa linha de mais ou menos, se não me falha a memória, 712 graus, não é mais, 760 graus, está aqui. Até chegar nessa linha de 760 graus, ele descobre que o ferro não é mais magnético. Ele atingiu um negócio que chama ponto magnético ou ponto de Curie, da Madame Curie. Vocês já ouviram falar Madame Curie, mas provavelmente ouviram falar Madame Curie. Não é Madame Curie, é Madame Curie. A Madame Curie que descobriu que quando você aquecia um material magnético, a partir de um certo ponto ele perdia o magnetismo. Então, esse ponto é chamado de ponto de Curie, ou ponto magnético. A Ideale descobriu isso. Beleza, continuou aquecendo. Quando chegou aqui numa certa temperatura, vou chutar aqui mais ou menos, quer ver? Vamos pegar nossa régua aqui. O gráfico tem grau Celsius do lado de cá, ó. Desse lado aqui é grau Celsius. Então, quando chegou nesse ponto, ó, onde muda de amarelo para vermelho, está abaixo do 910, está acima do 760. Deixa eu dar uma picotadinha ali, só para a gente tentar estimar depois que temperatura que a gente está falando ali. Ó, tá entre os 760 e 910, um pouco mais para 910, né? Se fosse na metade, 750 para 900 seria 75, 75 mais 760, 835, a gente deve estar aqui mais ou menos uns 840 graus. Quando ela passou de 840 graus, esse aço, o cara começou a pôr, ele estava aquecendo, né? Estava no forno aquecendo. Continuou aquecendo e ele parou de aumentar a temperatura. Continuou metendo fogo no aço e ele parou de aumentar a temperatura por um tempo. Você já viram alguma coisa que você põe no fogo, você esquenta, esquenta, esquenta e não aumenta a temperatura? Já viram ou não, pessoal? Alguém já viu? Viu sim. Não. Eu vou mostrar para vocês que vocês viram. Vocês não estão lembrando, vocês não ligaram o Wurth com a prosa. A água. Quando a água entra em ebulição,
Durante todo o tempo que ela está em ebulição, ela não aumenta a temperatura. Você pôs a vasilha de água, né, panela de água no fogo, começou a borbulhar. Naquele ponto, se você, aqui em Campinas, se você puser um termômetro lá dentro, um termômetro bom, ele vai marcar aproximadamente 98 graus. Vai depender do dia, varia de 97 e pouco a 98 e pouco. E enquanto aquela água estiver fervendo, até ela acabar, ela não vai sair daquela temperatura, e você está pondo fogo na bunda dela. Mas ela não esquenta. O que acontece aqui é um fenômeno semelhante. Você vai esquentando e esquentou, ele para de aumentar a temperatura. Na verdade, é um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença, na verdade. Daqui a pouquinho. Então, esse é um aço qualquer. Aí existe um aço, pessoal. Deixa eu botar uma outra reta aqui, que é um cara especial. Que é o cara que está aqui, ó, nesse gráfico, está em 0,83%. Maioria da literatura você vai encontrar se referindo a esse ponto como 0,8%. O que acontece com esse aço? Nesse aço, quando você chega nessa temperatura, esse sim, você põe fogo, põe fogo, põe fogo, põe fogo, e ele não muda a temperatura dele. Então, esse ponto aqui, quando você tem uma mistura de dois elementos ou duas substâncias, por exemplo, água e álcool, se você misturar 5% de água no álcool, você vai aquecer, o álcool vai começar a evaporar, até uma hora que a concentração de álcool vai estar de um certo modo que a partir daí a água começa a evaporar. Esse ponto, agora, existe uma concentração entre água e álcool que se você misturar naquela concentração, você vai esquentar até uma determinada temperatura. Quando chegar nessa temperatura, vai começar a evaporação e vai evaporar tudo naquela temperatura. Diferente quando você tem água e álcool, que a temperatura vai mudando ao longo da ebulição da água mais álcool. Esse ponto onde toda água e álcool evapora junto é chamado de ponto eutético. Eu não sei se todas as misturas de substâncias têm ponto eutético, mas eu sei que a maioria tem. Então, quando você... São duas substâncias que você consegue fazer... Na verdade, não são misturas, soluções. Mistura... todo elemento que você consegue dissolver um no outro, ele vai acabar tendo um ponto eutético, ou seja, ele vai passar de sólido para líquido. Numa certa concentração, ele vai passar numa temperatura só. Em outras concentrações, essa temperatura vai mudando. E o detalhe é o seguinte, o ponto eutético é uma temperatura menor do que a temperatura de evaporação da água e menor do que a temperatura de evaporação do álcool. Ele não é no meio do caminho, ele é abaixo dos dois. O que está acontecendo aqui, desse amarelo para o vermelho, é o seguinte, aqui, nessa fase amarela, depois eu vou falar com um pouco mais de detalhe o que é isso daqui. Nessa fase amarela, a gente tem duas coisas que são chamadas de perlita e cementita. Basicamente, aqui ó, perlita e ferrita, desculpa, e aqui perlita e cementita. Para cima de 0,83 eu tenho perlita e cementita, para baixo de 0,83 perlita e ferrita. Quando eu tenho 0,83 de carbono, eu tenho uma mistura que quando chega a 723 graus, que é essa temperatura aqui, eu tenho uma mistura aqui 100% de perlita. Quando eu estou
nesse ponto aqui, eu tenho só perlita, eu não tenho perlita mais ferrita e não tenho perlita mais cementita. No 0,83 eu tenho só perlita. E essa perlita, ela tem uma estrutura CCC, cúbica de corpo centrado. O ferro que está aqui é cúbico de corpo centrado e ele tem um tanto de carbono dissolvido lá no meio. Todo material CCC que está aqui na fase amarela vai virar CFC, que é essa fase vermelha, sem aumentar a temperatura. Ou seja, eu vou começar a aquecer, e eu não aumento o teor, não aumento a temperatura. Eu vou simplesmente aquecendo para transformar a perlita na outra fase que se chama austenita. Eu vou aquecendo para transformar tudo aquilo que era cúbico de corpo centrado em cúbico de face centrada. Já quando eu tenho uma outra concentração, por exemplo, aqui no 1020, ele vai mudar a temperatura. Ele vai transformando e vai mudando a temperatura. Então, ele vai começar a transformar aqui e vai começar a aquecer, ó, até chegar aqui no ponto onde o 0,08, que é 910 graus, esse ponto aqui, ó. Então, o que acontece? É assim, deixa eu voltar aqui. Eu cheguei aqui nesse ponto. Comecei a aquecer, eu comecei a transformar a perlita, que é uma mistura de carbono com ferro, eu comecei a transformar a perlita em austenita, que é uma mistura de carbono com ferro também. Só que a perlita era uma mistura de ferro CCC. A parte de cima, que chama austenita, é uma mistura de ferro CFC. Então, eu vou transformando perlita em austenita. Eu vou transformando ferro CCC em ferro CFC. E conforme eu vou transformando, vai diminuindo a quantidade de carbono na solução. E aí, ó, segue a seta agora. Aí, ele vai aumentando a temperatura conforme vai diminuindo a quantidade de carbono. Até que chega aqui no 0,085 de carbono, que é 910 graus, e aí eu acabo de transformar o resto em austenita. Meio complicado essa passagem. Querem que repita? Sim, professor. Por favor. Então vamos lá. Se eu pegar qualquer porcentagem de carbono, de modo que eu tenha uma porcentagem diferente do 0,80 ou 0,83, de acordo com esse gráfico aqui, vocês vão encontrar lugar que vai falar, inclusive, 0,78, viu? Por isso que é melhor falar 0,80 que está no meio do caminho. Então, qualquer outra porcentagem, o que vai acontecer é o seguinte. Então, vamos para o lado esquerdo dessa linha aqui que eu tracei de azul. Deixa eu apagar a de lá. Então, ficou só uma linha azul aqui. Então, se eu tiver do lado esquerdo da azul, eu tenho um tipo de aço. Se eu tiver do lado direito, eu tenho outro tipo de aço. Aqui no meio, eu tenho só perlita. À esquerda, eu tenho perlita mais ferrita. À direita, eu tenho perlita mais cementita. A gente já vai ver na aula que vem o que é perlita, o que é cementita, o que é ferrita. Por enquanto, só pensa nos nomes. É um jeito do aço se organizar, é perlita, um jeito do outro, mais ou menos, isso, é cementita, e um outro jeito é ferrita. Então, esses caras todos, se eu tiver aqui no 0,80, eu só tenho perlita. E se eu tiver aqui no 0,80, a hora que eu vou aquecendo o aço, minha perlita vai se transformar em austenita e não vai mudar a temperatura. Eu vou ficar o tempo todo em 723 graus. Então, se eu pegar um balde, vou brincar um pouco agora no jeito de falar. Se eu pegar um balde de aço
com 0,8 de carbono, puser no fogo e começar a esquentar ele, quando chegar em 723 graus, aquele aço não aumenta de temperatura, só que ele está transformando perlita em austenita. E ele só vai começar a esquentar novamente, ou seja, a temperatura só vai começar a subir de novo quando 100% da perlita se transformar em austenita. Como a água que eu estou fervendo, enquanto 100% da água não transforma em vapor, não aumenta de novo a temperatura. Se eu pegar aquele vapor que já está vaporizado e continuar esquentando, daí eu consigo fazer aquele vapor subir acima de 100 graus. Mas enquanto eu tiver água no meu recipiente, água a 1 atmosfera de pressão, eu não consigo fazer o vapor ficar mais de 100 graus. Imagina que eu fecho o recipiente, aqueço, mas é um recipiente que eu garanto que sempre está a 1 atmosfera de pressão. Eu tenho um êmbolo em cima, de maneira que eu garanto sempre 1 atmosfera de pressão. Enquanto eu não transformar 100% da água em gás, a temperatura não vai aumentar. Mesma coisa aqui. Enquanto eu não transformar 100% da perlita em austenita, a temperatura não vai aumentar. Essa primeira fase é fácil de entender, né? Sim. Então agora vamos pegar uma outra composição que não é... Só deixa eu pensar onde que está para identificar no gráfico que a temperatura não está aumentando, porque de um lado a gente tem Fahrenheit e do outro lado a gente tem Celsius, só está vendo não dá. Esse gráfico não mostra isso. Esse gráfico não mostra isso. Não mostra esse detalhe. Mas dá para você saber porque é esse ponto aqui onde tem a mínima temperatura. Entendeu? Nesse ponto mínimo, se você fizer a curva da água e álcool, vai acontecer uma coisa parecida. Deixa eu fazer um rabisquinho aqui do lado para água e álcool. Então, se você pegasse agora, em vez de ter perlita, cementita e ferrita, e fosse água e álcool, e eu tivesse aqui, deixa eu diminuir aqui a grossura do traço, e eu tivesse, por exemplo, aqui 100% de água, aqui 100% de álcool etílico, a água, a gente sabe que ferve a 100 graus. O álcool, eu vou chutar 72 graus, 73 graus. Aí, eu vou pegar diferentes concentrações de álcool. Então, vou começar com 100% de água, vejo que ferve a 100 graus, eu vou para cá 10, 20, 30, até que eu tenho 100% de álcool. Aí, se eu fizer a curva com que temperatura esse cara começa a ferver, eu vou encontrar alguma coisa assim, ó. E essa temperatura aqui é 100 graus, né? 100 graus, 73 graus. Essa temperatura aqui vai ser, por exemplo, 67 graus. O valor das temperaturas do álcool e da mistura que ferve numa temperatura só, eu estou chutando aqui. Então, esse ponto da mistura é chamado de ponto eutético, ou mistura eutética. Isso vale para pressão ambiente, tá? Pressão igual a 1 atmosfera. Uma outra pressão vai ser outro comportamento. E vocês veem que aqui nada me diz, voltando aqui, se eu tiver essa mistura aqui, o que vai acontecer? Ele vai começar a evaporar antes o álcool. E aí eu vou diminuindo a concentração de álcool e a temperatura vai aumentando. Então, se você fizer uma mistura de álcool mais água e puser o termômetro lá dentro, ele vai
você vai ver que o termômetro vai aumentando de temperatura até chegar a 100 graus. Se você puser mais álcool, você vai ver que vai aumentando a temperatura até chegar no ponto de ebulição do álcool. Então, ele vai evaporando água e álcool junto, e quando chegar na temperatura de ebulição de álcool, só vai ter o restinho de álcool e ele evapora aqui. Então, essa é a lógica. Aqui não é. Então, isso daqui a gente chama de mudança de fase, né? A gente só vê isso num gráfico que é o gráfico de tempo-temperatura. Então, se eu fizer um gráfico de temperatura contra o tempo e puser uma mistura eutética, a mistura eutética vai dar uma coisa assim, ó. Ela vai ter um patamar, que é a temperatura eutética, e vai subir de novo. Se eu puser uma mistura eutetoide, ela vai ter uma coisa assim. Vou só deslocar só para a gente poder ver. Ele vai ter uma inclinação, deixa eu fazer até ao contrário. Ele vai ter uma certa inclinação, aí ele vai ter uma inclinação diferente e vai chegar lá na outra. Eu não sei exatamente aqui como é que vai ser, mas não é essa escadinha que aparece aqui, é diferente disso. Esse daqui acontece na mistura eutética. E acontece também na substância pura, né? Na substância pura, no álcool, aqui é na água, aqui é 100 graus. Vou tirar aqui. Então é isso. Então a substância eutética, na mistura eutética, ela se comporta como se fosse uma substância única. Então, aquele ponto onde a mistura se comporta em termos de evaporação ou em termos de mudança de fase, se for mudança de fase, evaporação, eu falo que é uma mistura eutética. Se for uma mudança de estrutura, que é esse caso, eu falo que é eutetoide. Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto eutetoide. Deixa eu fazer em roxo aqui. Então, esse ponto roxo é o ponto eutetoide. Por que é eutetoide? Porque ele parece com eutético, mas não é eutético. Agora, por que é eutético? Já não lembro mais. Tem uma origem na língua portuguesa, na origem dessa língua aí, no latim, que isso daí é chamado de eutético. Uma palavra de origem latina. Bom, ou seja, a pergunta, onde que eu vejo nesse gráfico? Eu não vejo. Eu sei, porque quem fez esse gráfico aqui, pessoal, ele fez uma montanha desse gráfico aqui, ó. Ele fez um monte desse gráfico de temperatura contra tempo para levantar cada ponto dessa curva aqui. E dessa outra aqui, e dessa outra aqui, e dessa daqui. Todas essas curvas são levantadas pegando a mistura, né, o aço com vários níveis de carbono diferentes e aquecendo ele e acompanhando a mudança de temperatura dele. Eu vou dando, o cara no laboratório vai aquecendo, dando energia, e chega uma hora que ele para de aquecer. Daí ele para, se for no eutetoide, e começa a aumentar a temperatura devagar, se for num ponto não eutetoide. Até que transformou tudo em austenita. Então, voltando, como é que é esse bizu aqui? Vamos dizer que eu tenho um aço. Deixa eu pegar diferente. Vou fazer uma outra brincadeira. Deixa eu pegar o laranja e fazer isso. Deixa eu fazer uma seta aqui em laranja. Não, roxo, porque o laranja tem lá dentro.
Então, vamos dizer que eu comecei nesse ponto aqui, ó, onde está a seta roxa. Mais ou menos 0,40 de carbono. Aí eu peguei esse cara e fui aquecendo. Fui aquecendo, o que aconteceu com ele? Na verdade, eu não peguei nesse ponto aqui, né? Eu peguei nesse ponto aqui embaixo. Eu peguei nesse ponto aqui embaixo. Aí, não sei se eu vou conseguir aqui. Não, não vou conseguir arrastar. Deixa eu fazer um... Ah, consegui. Aí eu vou aquecendo, 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 até que chegou nesse ponto aqui. Então, nesse ponto aqui, eu vou tendo um aquecimento mais ou menos... muda um pouco ao longo do tempo, mas mais ou menos assim, para cada tanto de energia que eu adiciono, eu aqueço mesma quantidade. Vamos dizer, vou falar um número completamente maluco aqui. Para cada 5.000 joules, eu aqueço 10 graus Celsius. Então, eu vou pondo 5.000 joules, aquece 10. 5.000 joules e aquece 10. Muda um pouquinho, não é bem constante esse valor, mas é mais ou menos isso. Quando chegar nesse ponto aqui, muda. Eu ponho 5.000 joules, não aquece mais os 10 graus Celsius que estava aquecendo quando eu encostei lá. Ele aquece 1, 2, aí ele vai aquecendo devagarzinho. O que está acontecendo nessa fase? Nessa fase, eu estou passando perlita para austenita e estou mudando a concentração de perlita dentro da austenita, dentro da minha mistura aqui. Eu vou tendo cada vez, quanto menos carbono, menos perlita eu tenho. Depois a gente vai ver o que é perlita. Então, eu vou tendo menos carbono, quanto menos carbono, mais eu vou vindo para cá. E aí vai, quando chegou aqui, acabei de transformar tudo em austenita. Se eu tivesse vindo nesse ponto aqui, não. Aqui a temperatura ia ficar parada, ia estar transformando, acabou de transformar, pum, já estou do lado que tem austenita. Então é isso. Então, para baixo do ponto eutetoide, eu tenho um aço que se chama hipoeutetoide. Para cima do ponto eutetoide, eu tenho um aço hipereutetoide. Ou seja, acima do eutetoide e abaixo do eutetoide. A gente usa pouquíssimos aços, aço de construção mecânica, aço de propósito geral, a gente tem pouquíssimos aços que tem mais do que 0,83% de carbono. É 1 ou 2. Quando a gente vai para aço ferramenta, aço liga, de alta liga, aí já é mais comum a gente encontrar até próximo de 2% de carbono. Mas esse aço nosso do dia a dia, 1045, 8620, 8640, 8630, 4340, é sempre aço hipoeutetoide. Então, deixa eu explicar um pouquinho agora o que é perlita, o que é ferrita. Perlita, a ferrita, basicamente, é ferro com uma solução de carbono. Quanto de carbono cabe na ferrita? 0,008%. Isso daqui que cabe de carbono dentro da ferrita. Se eu puser mais do que esse carbono, ele começa a formar um cara chamado cementita. Quem que é cementita? Cementita é o carbeto de ferro. Ou carboneto de ferro. Tem gente que prefere falar carboneto de ferro. Cementita ou... Deixa eu tirar essa flecha daqui.
Eu prefiro falar carbeto, eu vou escrever só carbeto aqui, mas sabe que pode ser carboneto também, carbeto de ferro. Abaixo de 0,83 é a ferrita, acima de 0 é a cementita, mas tem um limite para a cementita também? Vamos chegar lá. Então, vamos lá. Cementita ou carbeto de ferro, o que é carbeto de ferro? Carbeto de ferro é Fe3C. Então, eu tenho 3 ferro e um carbono. Então, isso é uma cerâmica, né? É um carbeto ou carboneto. É uma cerâmica. Só que essa cerâmica não está um elemento compacto lá. Eu tenho moléculas de Fe3C misturadas no meio do ferro. Mas elas vão estar misturadas de uma maneira muito especial. Quer ver? Eu vou mostrar só uma foto dela. Caramba. Não está aqui, deixa eu procurar no meu... aqui. De novo, a gente vai ver isso com bastante detalhe no semestre que vem, né? Eu só vou no que interessa para a gente aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma foto legal de perlita aqui. Se não tiver, eu vou ter que ir em outro lugar. Caramba! Eu achei que eu tinha posto foto de perlita nessa apresentação, não pus ainda. Feroidita, martensita, ferrita. Vixe, que falha minha, então vou ter que ir da internet para pegar uma imagem aqui. Para inglês, quem sabe aparece fotos melhores. Aqui. Tá aqui, ó. Essas fotos estão legais. Então, deixa eu pegar uma ou duas delas aqui, ó. Então, isso daqui, ó, esse tracinho aqui é 2 microns de comprimento, ou seja, cada tracinho aqui do material, ele tem menos do que 2 microns. Ele vai ter alguma coisa aí como 1/10 de micron, 2/10 de micron. O tracinho mais claro é ferrita e o tracinho mais escuro é cementita. E no material, ele vai aparecer aglomerado dessa maneira aqui, ó. Deixa eu achar um legal aqui. Cadê a imagem aqui, caramba? Essa aqui tá boa. Não. Desconjurei. Vou pegar outra. Aqui, ó. Essa foto aqui. Tá vendo? No material vai ficar aqui, ó. Ele vai aparecer
umas manchas mais escuras e umas manchas mais claras. As manchas claras são ferrita, ou seja, só tem 0,008% de carbono. As manchas escuras são ferrita e perlita entremeado. E a perlita, desculpa, ferrita e cementita entremeada. Esse ferrita e cementita entremeado é chamado de perlita. Vamos voltar para o nosso caso aqui, então. Então, aqui do lado de cá, eu tenho perlita e sobrou ferrita. Porque sempre que eu tenho carbono e ferro, ele vai procurar formar perlita. Mas tem uma hora que o carbono acaba, ele não consegue formar mais perlita. Se eu tiver aqui para baixo, sobra ferrita. Então, eu vou ter mais ferrita e vou ter um tanto de perlita e o resto é ferrita. Se eu tiver no hiperaltetoide, eu tenho mais cementita. Então, eu tenho perlita e o que sobra fica como cementita. Mas, quando eu estou aquecendo, tanto faz do lado de cá, perlita mais cementita, como do lado de cá, perlita mais ferrita, acontece a mesma coisa. Se eu tiver no ponto eutetoide, transforma tudo numa temperatura só. Se eu tiver num ponto fora do eutetoide, eu vou aquecendo, aquecendo, aquecendo. Então, se eu tiver do lado de cá, se eu tiver um aço com 1% de carbono, por exemplo, ele vai começar a transformar aqui nessa temperatura, aí ele vai ficando cada vez com menos ferrita, que está dentro da perlita, então cada vez mais perlita vai virando austenita, e aí vai diminuindo a concentração de ferrita que tem do lado de cá, e aí a temperatura vai subindo até chegar aqui em cima. Por outro lado, se eu estou no hipoeutetoide, eu transformo para cá. Aí tem uma coisa que eu vou escrever agora lá na apresentação, porque essa coisa é meio confusa, não sei porque os caras fizeram desse jeito, mas vamos fazer. Vamos explicar aqui. Então, isso daqui são chamados de estruturas ou fases. A perlita é uma fase, a ferrita é uma estrutura. Assim, desculpa, a perlita é uma estrutura, a ferrita é uma fase. Então, vamos lá. O que acontece é o seguinte, ferrita é igual ferro com 0,00, com até, né? 0,0085% de carbono. E aí, ele também recebe dois outros... vamos lá. Tem estrutura cristalina CCC, é chamada ferro alfa. E às vezes aparece só como alfa. Se vocês olharem aqui no nosso gráfico, ó, não, que ele está falando austenita e ferrita, cementita. Aqui, ó, aqui ele escreveu, tá vendo, ó? Nesse local aqui, ele escreveu alfa mais Fe3C, gama mais Fe3C. Gama é a austenita, alfa é a ferrita. Eu vou terminar esses slides aqui, pessoal, e nós vamos
pro intervalo, porque eu tenho que... Se bem que eu tô com o tempo tranquilo. Você tem aula de quê depois da minha? Aula com o Pedro de ATM. Com a Pedro e a Flávia, né? Aplicativos informatizados. Então, eu vou terminar isso daqui mais 2 minutos. A gente já está acabando a aula já, mais 2 minutos eu vou terminar. Aí a gente tem a austenita, que a austenita pode ter até, quer ver? Se a gente entrar lá no nosso gráfico, até 2%. Então, na austenita cabe 2% de carbono, na ferrita cabe 0,0085. A austenita tem estrutura cristalina CFC, chamada de ferro gama. Agora, quem que é o gama? É o C? Não. O G? É isso aí. Ferro gama. Ou simplesmente gama. No gráfico, às vezes, aparece só o gama, né? E o que é... Então, esses dois caras aqui são duas fases. E aí eu tenho uma estrutura, que é a perlita. Perlita. Uma estrutura lamelar. Lamela significa, depois eu escrevo isso embaixo. Uma estrutura lamelar de ferro alfa lamela igual pequena lâmina. Lamelar significa que eu tenho várias lâminas. Na verdade, a perlita não parece com lâmina, parece uma lâmina no microscópio. Mas quando você vê a estrutura 3D dela, ela parece mais com um repolho, né, onde os espaços de ar seriam a ferrita e as folhas do repolho seriam escrevi ferrita aqui, desculpa, escrevi errado. Cementita. E agora só faltou, então, então, isso daqui é um composto cerâmico Fe3C. Ele não tem estrutura. Muito complicado, pessoal? Ou tá simples? Tá fácil ou tá difícil? Eu achei difícil. É complexo, eu diria assim, é um conhecimento complexo, mas não é complicado. Por que não é complicado? É basicamente memorização, não tem cálculo, é basicamente entender o que está acontecendo. Né? Então, você não tem que exercitar a tua capacidade matemática, tem um pouco de lógica, mas não tem matemática. Então, é simplesmente
procurar entender as coisas. Então, eu acho que nesse aspecto é mais fácil do que outras disciplinas. Mas é um conhecimento complexo, para se chegar nesse conhecimento é muito complexo. Eu vou salvar essa apresentação, eu tinha salvo uma parte prévia, eu vou salvar onde está agora, e a partir da próxima aula, eu pretendia ter ido além disso nessa aula, né? Eu já pretendia estar falando de mineração do ferro. Mas, como a gente parou por aqui, então vamos parar por aqui e na aula que vem eu continuo desse ponto. Tá bom para vocês? É legal, não é? Essa disciplina é muito, muito massa, não é? É muito complexo, né? Uma pergunta honesta para vocês. Eu queria que vocês respondessem com honestidade. Tem alguém achando essa disciplina chata? Eu? Não. Tem umas pessoas honestas, né, professor? Pelo menos. É uma pessoa que tentou ser honesta e acabou desistindo, né? Puta, eu acho fantástico isso. A gente adquirir esse conhecimento todo, alguém ter estudado isso no laboratório e a gente conseguir ter acesso. Eu acho maravilhoso isso daqui. É coisa muito bonita. Eu falei para vocês, eu considero essa a disciplina mais bonita do primeiro módulo, assim, de longe. Tem muita coisa importante tecnicamente. Fundamentos da matemática e da física é muito importante tecnicamente. Aplicativos informatizados para a empregabilidade de vocês é muito importante. Eu diria para vocês, inclusive, o seguinte: não parem, quem tiver computador em casa, não para de estudar aplicativo informatizado com aquilo que os professores derem para vocês. Procurem se aprofundar mais, façam cursos pela internet, porque se você tiver Excel avançado, só por isso, às vezes, você consegue um emprego, só pelo fato de você conhecer Excel avançado. Então, ou seja, tem desenho técnico, você não pode falar, eu sou técnico mecânico se você não souber ler desenho técnico. Você não é técnico mecânico se não souber ler desenho técnico. Então, tem muitas disciplinas importantes no primeiro módulo, mas a mais bonita de todas, mais legal, a mais gostosa é Tecnologia Mecânica 1. Bom, pessoal, estiquei vocês 6 minutos depois do horário. Muito obrigado pela companhia hoje. Espero que tenha sido interessante para vocês. E a gente se vê semana que vem. Assim que eu conseguir, eu posto essa apresentação que a gente trabalhou hoje. E também vou colocar uma tarefinha para vocês para manter o grupo ligado. Aí, na aula que vem, a gente pode fazer o seguinte, ver como vocês preferem. Eu posso dar os primeiros 15 minutos para vocês fazerem a tarefa, ou posso dar os últimos 15 minutos para fazerem a tarefa. Mas eu vou dar uma tarefa, procurar dosar ela para 15 a 20 minutos, e daí eu dou 15 ou 20 minutos no início da aula ou no final da aula, para quem quiser fazer no horário de aula. Então, a pergunta agora é a seguinte: quem prefere no início da aula, levanta a mão. Eu vou dar 30 segundos para levantar a mão. 2, 3, 4. 4 pessoas preferem no início da aula. Agora eu vou perguntar quem prefere no fim. Quem não quiser nem no fim, nem no início, é que tanto faz, né? Quem prefere no final da aula? 7 pessoas. 9, 10. A maioria. Não precisa nem de continuar, pessoal. Então, eu vou fazer assim. Então, a próxima aula a gente começa às 19, 18h50, entramos no bate-papo. Às 19 a gente começa na aula. Quando for 19h15, 19h20 eu paro a aula. Se eu não parar, vocês me lembram. Ô, professor, o senhor prometeu parar 19h20. Aí eu paro para vocês fazerem a tarefa que eu vou colocar hoje. Aí vocês têm tempo de discutir entre vocês e tem a próxima aula para postar. E daí eu coloco como prazo para entrega da tarefa na quarta seguinte de manhã. Ok, pessoal? Top, professor, top. Beleza.
Só uma coisa, tá o Rafael... estão os dois Rafael hoje, Rafael Borges e Rafael Santos. Tá o Tchelista e o outro Rafael. Beleza. Pessoal, então é isso, vão tomar uma água, fazer um xixi, que vocês têm aula daqui 6 minutos. Abraço, então. Valeu. Falou. Boa semana, professor. Falou. Professor, boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.